Galera, faz um bom tempo aí que eu não faço comparativo aqui no canal. Escolhi 3 projetores da mesma fabricante. Tem o PG610W, que é da Progaga, mas também é fabricante da Tundil, e o modelo TD98W e o TD98 Pro. Para não ficar muito confuso aqui, o TD98 Pro eu vou chamar de modelo Pro e o TD98W eu vou chamar somente de W. E esse comparativo aqui, gente, vai ter uma surpresinha no final que eu vou disponibilizar um desses 3 projetores aí para vocês. Depois eu explico como você vai fazer para participar, para poder ganhar um desses projetores aqui na faixa. E vamos logo começar com esse comparativo, vou passar algumas informações, mas tudo aqui, gente, eu vou mostrar na prática para vocês. Agora vamos falar do processador, que tem diferença entre os três. Não só o processador, tem muita coisa que é diferente, mas vamos falar do processador que vai ficar vantagem para o modelo Pro, que ele tem um Cortex A73, tem um clock de 1.3 GHz, todos esses 3 modelos são quad-core, e a GPU dele também é um pouco mais atualizada. Os dois são iguais em processador, porém o PG610W tem 2 GB de memória RAM, comparado com o modelo W, que ele só tem 1 GB de memória RAM e 8 GB de armazenamento. Ambos os dois projetores aqui de baixo, o modelo Pro e o 610W, eles vêm com 32 GB de armazenamento. Mas num contexto geral, vai ficar vantagem aí para o modelo Pro, né? Tanto armazenamento, memória RAM e o processador, que dá uma folga a mais para você navegar dentro do sistema deles. Todos os 3 projetores têm sim Keystone automático e foco automático. Se vocês repararem aqui, ó, todos os 3 têm uma câmera que ele faz isso aqui automaticamente. Somente o modelo W tem o controle Bluetooth, com Bluetooth e infravermelho. E esses 2 modelos aqui de baixo, o modelo Pro e o PG610W, vem com controle infravermelho. Todos os 3 projetores vêm com um sistema já Android não certificado. A única diferença é que esse modelo aqui vai vir com o Android 11. Eles são bem parecidos, sendo bem sincero. A única diferença assim, que eu notei é que o W, em certos aplicativos, você tem um pouco mais de dificuldade para realizar instalações. Conectividade sem fio, todos os 3 vão ter Wi-Fi, Dual Band, Wi-Fi 6. Só o que vai mudar aqui é a versão do Bluetooth. Aqui é Bluetooth 5.4, o modelo W. 5.0 no PG610W e já aqui no Pro já vem com uma versão bem atualizada, que é o 5.4. Caixas de som, só tem uma caixa de som de 5 watts, que é bem potente. Aqui é uma caixa de som de 10 watts e aqui são 2 caixas de som de 15 watts. E comentando da parte estrutural dos projetores, eu vou deixar na tela para vocês tanto o peso como dimensões de cada um deles, mas o que mais me agrada aqui é o TD98 Pro. Não que ele é o mais bonito, mas aqui na parte da frente é metal, tem um tecido aqui, vocês não conseguem enxergar aí porque a bancada não dá para ver muito bem. Aqui também tem um tecido no Progaga. Eu ainda acho o Progaga um pouco mais bonito que o TD98 Pro, mas eles são bem agradáveis. O TD98W aqui, ó, ele tem os botões aqui na parte de cima. E ele também é bem mais pesado que os outros 2 projetores. Entradas e conectividades tem um empate praticamente técnico entre esses 2 projetores, tem algumas diferenças. Primeiro que ele traz 2 portas USB, uma porta USB a mais do que o modelo Pro, além dele ser o único que tem entrada AV. E aqui é o único que tem a entrada SPDIF. Eu acho que vai ficar uma vantagem aqui para o modelo Pro. Já o Progaga, acho que falta uma entrada HDMI, mas todos aqui têm entrada USB, além da RJ45. E todos esses modelos, se você utilizar USB para realizar alimentação de dispositivos como Fire TV Stick e Chromecast, você consegue alimentar. E todos os 3 projetores são sim BIM-Volts. Ambos os 3 projetores são LED LCD nativo 1080p. Só que tem a diferença que aqui você consegue reproduzir, né? Tem um suporte a 4K 60 Hz e também tem um suporte a 1080p 120 Hz, além do HDR. Todos os 3 também contêm a ótica selada. Tem alguma diferença que mais lá pro final do vídeo eu comento sobre isso. E falando do brilho dos 3 projetores, o modelo W, nos meus testes, tá, gente, chegou a 730 ANSI-lumens. Esse aqui já é um modelo atualizado, porque tem um modelo que as primeiras versões ele tinha um pouco menos de brilho. O PG610W tem 830 ANSI-lumens e já no modelo Pro ele já salta aí para 1210 ANSI-lumens. Todos os 3 projetores também têm essa pecinha para fazer a angulação dele, e se você remover as borrachinhas de todos esses projetores, você vai ter o acesso a utilizar um tripé de 4 pontos. Então bora lá que eu vou mostrar para vocês a prática da imagem de cada um desses projetores, além do input lag, e daqui a pouco eu volto aqui e falo mais algumas coisas com vocês. E um recado bem rapidinho, já vou pedir desculpa a todo mundo que está assistindo, porque eu infelizmente, em certas cenas, vocês vão reparar que a estabilização da câmera não está ligada, então vai tremer um pouco em certas cenas. Realizei a instalação dos 3 projetores, vai ser feito o seguinte, eu não vou utilizar o sistema deles, tá? Eu vou utilizar o HDMI e ver se isso aqui não vale o seu like, cara. Olha a bagunça que tem que fazer para colocar o Fire TV Stick ali no split e o videogame. Então vou mostrar isso aqui tudo para vocês, input lag, questão da qualidade de imagem dos projetores. A configuração vai ficar assim, tá? Não está totalmente alinhado, falta alguns centímetros aqui, vou até mostrar
a distância de como é que estão todos os projetores, a sorte que eu tive é que todos os projetores praticamente têm o mesmo throw rate. A diferença é mínima, olha só, diferença muito pequena entre os três. Eu achei que teria um pouco de diferença aqui entre o TD98W em questão ao throw rate, mas não, todos são bem iguais. E um detalhe também curioso é que o controle, né, no modo infravermelho, funciona nos 3 projetores. Tá? Então o TD98W ele tem um controle, que ele é misto, né? Tem a função Bluetooth, mas eu vou colocar o celular no tripé e eu vou explicando mais coisas sobre como que vai ser feito esse comparativo. E logo aqui de cara já dá para ter uma noção boa de diferença dos 3 projetores. Eu, se bobear, nem preciso colocar outras imagens, mas podem ficar tranquilos que eu vou fazer isso. Mas já dá para ter uma noção muito boa aqui, pessoalmente, da diferença de cada um. Aqui eu noto que o TD98 Pro vai sim ter uma qualidade de imagem superior, principalmente nas cores, cara. Dá uma checada nas cores do TD98 Pro comparado com os outros dois. Eu acho que o que mais sofre aqui é o ProGaga. O ProGaga ele parece que tem mais brilho na configuração. Não é anti-lumens, mas em questão ao brilho. Parece que ele está mais claro, assim. Eu consigo ver algumas distorções em certas situações. Ó, aqui no laranja do Crunchyroll, eu noto que do TD98 Pro está com laranja mais fiel, aí passa para o TD98W e por último lugar vai ficar o ProGaga. E um outro detalhe é que a câmera está configurada para o TD98 Pro, porque ele tem mais brilho. Então se eu deixar a câmera configurada para um dos outros 2 projetores, o TD98 Pro ia estourar na câmera e vocês não iam ter noção fiel da imagem. E dentro do YouTube, daqui a pouco eu vou colocar outros vídeos para a gente ter uma noção, um panorama geral, mas vou começar falando do brilho. Como eu estou num ambiente bem escuro e esses projetores aqui têm acima dos 700 lumes, eu não noto tanta diferença. É claro que tem um pouco de diferença aqui, na filmagem vocês vão reparar mais isso. Mas aqui pessoalmente eu não noto tanto. Quando acender a luz ou utilizar o luxímetro, vocês vão ver que vai ter uma diferença assim de brilho entre os 3. Porém, em questão de qualidade de imagem, não tem como. O TD98 Pro vai ter essa proposta de ter a qualidade de imagem mais, principalmente que eu ativei o HDR dele dentro do sistema dele. Eu sei que o HDR não está ativado aí no Fire TV Stick, mas mesmo assim ele puxa mais ainda em questão ao contraste, o nível de preto do TD98 Pro está superior aos outros 2 projetores. O PG710W e o 98W, eles ficam muito parecidos, mas mesmo assim eu acho que a imagem do 98W me agrada mais do que do ProGaga. Mas é bem similar, o que fica bem distante, não é muito distante, mas o que fica mais distante entre os 2 vai ser o TD98 Pro. E agora eu vou colocar outras imagens. Em questão de detalhamento de imagem, né? Quer ver? Essa imagem aqui dá para ver bem a questão aos poros. Deixa essa imagem chegar mais de perto. Mas aí eu vou colocar outras imagens assim que tenham um pouco mais de detalhes. E outra coisa que vocês já vão reparar aí, eu ainda não mostrei o teste de input lag, olha nessa imagem que é um pouco mais rápida. Você vai notar que o TD98 Pro, ele também tem um menor input lag. Então a imagem aparece mais cedo nele, aí depois vai vir no PG710W e por último lugar vai ficar o TD98 Pro por conta do input lag. Então esse é o atraso na hora que você vai jogar. Isso aqui não vai refletir em nada, né, em questão atraso de áudio, porque isso acaba refletindo em outros fatores, mas em questão a ver vídeos, o input lag não vai fazer diferença para vocês, tá? Isso aí, input lag é mais por conta de jogos que daqui a pouco eu comento com vocês. E agora, bora lá sim mostrar outras imagens aí. E agora com as lâmpadas acesas aqui, eu sei que na gravação, igual eu falei para vocês, a abertura da câmera não está no máximo, então vocês vão notar que está um pouco escuro, mas está bem claro aqui, pelo menos pessoalmente. Então aqui você já consegue notar que tem a diferença
de brilho nos projetores. E no comparativo de input lag, o modelo Pro é o mais indicado para jogos, inclusive você que está pensando em jogar competitivo. É o projetor que eu utilizo pessoalmente, porque dos projetores que eu tenho, que eu possuo atualmente, é o que tem o menor input lag. O PG610W dá para jogar também tranquilamente, tem um input lag bom, porém em jogos competitivos você vai sentir um pouco esse atraso. Já no modelo W, o atraso fica um pouco mais alto aí. Então você vai acabar sentindo até em jogos offline. É bom que a gente tenha uma noção aí, tem uma diferença boa entre os três modelos. E fazer o teste de brilho na prática para vocês, eu vou mostrar somente um lux de 2 pontos, tá? O L1 e o L5 de cada um dos projetores, eu vou colocando na tela para vocês. Mas mesmo assim, eu vou colocar os valores aqui, vocês não vão conseguir enxergar muito bem, tá? Mas eu vou colocando os valores na tela. 1540, aqui no L1, 1112, aqui no ProGaga, 1060, e aqui no cantinho no L1, 778, no L1 do TD98, 697, e aqui no meio, 936. E gravar essa imagem um pouco mais próximo, para vocês terem noção de como é que está o foco. Aqui no meio, né, fica bem focado. O problema é mais nos cantos, né, do projetor LED LCD. Vocês vão notar que tem um pouquinho de desfoque. Aqui está bem equilibrado. Tem bem pouquinho, eu vou ter que chegar muito perto, para vocês terem uma noção também. Agora vamos aqui, ó. No ProGaga você nota também que tem uma diferença no branco, né, dos três projetores. Mas ó, bem aqui no cantinho ele está focando muito bem. Eu acho que está bem parecido com o ProGaga. Olha aqui como é que está. Tá focando muito bem. Aqui eu já noto que tem um pouquinho mais de desfoque. Tá? No meio tá muito bom, mas aqui ele... Olha só como que dá para notar. Vou até voltar aqui, ó. Pra vocês terem uma ideia de como é que tá aqui. Como é que dá para ler muito bem. E aqui você nota que tá um pouquinho mais desfocado. Mas, cara, a letra é muito pequenininha. Deixa eu aproximar aqui para vocês terem uma ideia de como é que tá. Teste de som e ruído, só estou alertando vocês aqui porque o som vai ficar um pouco alto para vocês. No teste de temperatura, o modelo Pro fica na máxima de 55 graus, depois passa para o ProGaga que vocês estão vendo na tela, que ele fica na máxima de 48 graus. Já o modelo W, ele tem duas saídas de ar. A última saída que eu vou mostrar agora para vocês vai ficar aí na máxima de 44 graus, que é a temperatura bem estável. Então, desses três projetores que tem melhor refrigeração, é sim o modelo W. E na data de hoje está rolando promoção no AliExpress. Eu também consegui cupons exclusivos para esses projetores, outros projetores também da Tundil. Dá uma conferida lá, porque se você utilizar os dois cupons vai baixar bastante o valor. Então os valores que eu colocar aqui na tela para vocês vão ser já com os dois cupons ativos. Todos esses três modelos aqui já tem o estoque nacional. A dica que eu dou para vocês: tenta finalizar a compra pelo aplicativo, que provavelmente vai baixar um pouco mais esse valor. Todos os links vão estar aí para vocês na descrição. E começando com o mais caro dessa lista, que é o modelo Pro, que ele teve resultado muito bom comparado com esses três projetores. Ele praticamente gabaritou os testes aqui. Ele vai ter mais brilho, a imagem melhor, o foco dele também é muito bom, suporte a 4K, HDR, o som dele é mais potente, baixo input lag, o sistema dele também é mais fluido e entre os três ele entrega mais ancilumes por real gasto. E logo depois vem o PG610W, que ele tem a melhor eficiência energética entre os três. O foco dele fica muito parecido com o modelo Pro, dependendo da situação em letras. Eu ainda acho que esse modelo aqui fica com a imagem um pouco mais assertiva, né, nas letras bem miúdas. Ele também tem 2 GB de memória RAM e 32 GB de armazenamento. Já o modelo W é o mais antigo dessa lista, mas também é o mais barato. Ele até superou o 610W em relação a valor, porém ele vai ficar em último lugar em real gasto por ancilumes e eficiência energética. Porém ele entrega cores mais vibrantes e o som um pouco mais potente que o 610W
W e é o único que contém o controle Bluetooth. E ele contém a melhor construção entre esses 3 projetores, né? Ele tem quase 4 kg, aí, um pouquinho a mais de 4 kg, porque ele tem 3 coolers internos, então isso acaba refletindo na temperatura, ele tem a temperatura menor dos 3 projetores aqui. E eu também digo uma coisa, lembra que eu falei em questão a ótica selada? Esse projetor aqui tem um nível de ótica selada, na minha percepção, testando vários projetores, um pouco acima do que esses outros 2 projetores. E continuando falando do modelo W, vai ser ele que eu vou sortear para vocês na faixa. É muito simples, eu vou deixar também as regras na descrição para vocês darem uma checada, mas é muito simplesinho, facinho, tá, gente? É só você chegar e comentar qualquer coisa. Se você comentar, né, já está participando do sorteio. Lógico, se você comentar com a mesma conta várias vezes, não vai contar, é somente um comentário por conta, mas se você utilizar mais contas, você vai ter mais chance aí de ganhar. Eu vou realizar uma live no dia 10 para anunciar o vencedor do sorteio, porque no outro sorteio que eu fiz, a pessoa ganhou e não respondeu até na data de hoje. Então eu deixei algumas regras lá para vocês ficarem cientes de como vai ser feito. E eu deixei na descrição também todas as redes sociais da Tundil, dá uma olhada, se inscreve lá porque talvez vai ter sorteio por lá também. Vídeo comparativo dá um pouco de trabalho, comentar, eu sei que vocês já vão comentar, mas não esqueça de dar like, se tiver a opção de dar hype, também se inscrever no canal, isso ajuda demais. Eu vou deixar no final aí do vídeo o vídeo de 2 projetores para vocês acompanharem aí, o PG610W e o TD98 Pro, para vocês olharem, né? Tem análise também do modelo W para vocês acompanharem como que é o sistema, a parte assim um pouco mais aprofundada, mas se você tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários. O vídeo vai ficando por aqui, valeu, abraço, tamo junto.